Olá, pessoal, tudo bem? Bruno Gianola aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para continuar falando sobre o tema de um vídeo anterior que eu fiz, no qual eu falei sobre a intenção positiva. E eu quero enfatizar um pouquinho algumas coisas sobre esse tema, porque ele é um pressuposto da PNL. Então, o que é um pressuposto? É algo que é tomado como verdade sem necessariamente existir uma prova concreta desse tipo de coisa, assim, dizendo que ele é verdade. Mas quando a gente lida com ele como se ele fosse verdadeiro, isso nos ajuda mais do que se a gente presumir que a pessoa tem uma intenção negativa, por exemplo. Então, como lidar com isso e por que eu falei no vídeo passado que isso é um tema polêmico? Primeiro, normalmente as pessoas, quando têm uma situação, um problema, um comportamento indesejado, elas acham que sabendo a causa daquele comportamento, isso ajuda. Por exemplo, a pessoa tem uma situação que ela não está conseguindo resolver e aí ela chega e fala, mas eu tenho isso porque na minha infância alguém falou tal coisa e tal. Só que ela fala a causa e ela está satisfeita, consegue trabalhar a intenção positiva, a gente é capaz de gerar novos comportamentos. O Einstein dizia que não se pode resolver um problema no mesmo nível de pensamento que gerou um problema. E no vídeo passado eu falei que a intenção positiva é um outro nível. Então a gente é mais produtivo reagir e responder à intenção positiva do que ao nível do problema. A gente não deve confundir, por exemplo, o comportamento da intenção positiva. Da mesma maneira que a gente não deve confundir o comportamento com o senso de identidade da pessoa. Por exemplo, a pessoa gerou um comportamento que de repente não foi tão positivo e você fala que a pessoa é aquilo, ao invés de que a pessoa teve um comportamento naquele momento. Mas tem uma frase que fala assim, de boas intenções o inferno está cheio. Na PNL a gente brinca, de intenções positivas o inferno está cheio. O que acontece? O fato do comportamento ter uma intenção positiva não é um comportamento positivo, nem aceitável, nem ético, nem justo. O que acontece? A pessoa que está tendo um comportamento que está sendo negativo para alguém, ela de alguma maneira tem um mapa de mundo restrito, um mapa de mundo limitado. Então, o fato de o comportamento ter uma intenção positiva não torna automaticamente a pessoa com habilidades sociais ou com empatia e tudo mais. Então, ter intenção positiva no comportamento, a intenção é para quem está executando, não necessariamente para quem está recebendo esse comportamento. E quando a gente consegue reagir à intenção positiva, a gente consegue ser mais ecológico, mais produtivo. O que é ser ecológico? É respeitoso ao sistema, de uma maneira geral. E aí sempre tem essas questões que eu falei de gerar essas habilidades de empatia, né, de perceber a questão da intenção positiva e todo esse tipo de coisa. Normalmente a intenção positiva está mais associada, por exemplo, a impor limites, como eu já falei, a segurança, como eu já falei, do que a moralidade, a ética. Não que essas não possam ser intenções positivas também, mas é muito comum, assim, né? Por isso que às vezes a gente vê um comportamento que não ajudou ou não foi tão positivo para alguém, como agredir uma pessoa. A pessoa que agrediu pode ser que tenha tido como intenção positiva alguma coisa relacionada a colocar limites ou alguma outra intenção positiva, mas a pessoa que foi agredida, para ela não tem aquilo. Então, fica difícil, né, aceitar que aquilo teve uma intenção positiva. Então, eu queria que a gente trouxesse atenção para algumas coisas. Primeiro, quando a gente tem um comportamento limitante ou simplesmente quando a gente está tendo um objetivo. Então, vamos imaginar que eu tenho um objetivo, que é atingir X, e o meu estado atual é um estado que eu não tenho X. Se eu ainda estou repetindo esse estado atual, se eu ainda estou agindo dessa maneira ou nessa situação na minha vida,
significa que isso aqui tem uma intenção positiva. Se eu ainda fumo e quero parar de fumar, fumar tem uma intenção positiva. Se eu ainda grito com as pessoas que discordam de mim, ainda tem uma intenção positiva. Então, o que acontece? A gente tem que tomar um cuidado na hora de tentar mudar um comportamento quando a gente tenta meio que impor ou reprimir uma situação sem considerar a intenção positiva. Porque imagina só, uma pessoa que grita, por exemplo, para colocar limites. Aí ela reprime gritar, ela nunca mais grita e tudo mais, ela faz promessa que não vai mais gritar, aí ela não grita mais, só que essa pessoa não sabe mais colocar limites. Ou não sabe falar não. Aí ela acaba abrindo mão de um monte de coisa, e isso acaba gerando uma série de problemas para essa pessoa, que ela vai precisar desenvolver recursos para resolver esses problemas que ela não vem conseguindo resolver, e como ela não percebeu a intenção positiva, ela não encontrou uma solução. Então, o que essa pessoa deveria fazer? Identificar dessa situação atual que ela está vivendo agora, o que aquilo ainda está gerando para ela de bom. Ou seja, o que ela vai perder ou abrir mão se ela parar de ter esse comportamento, né? O que pode acontecer, o que pode dar errado para ela ou para as outras pessoas, né? Pensando numa questão sistêmica. Assim que ela se dá conta disso, porque muitas vezes a intenção positiva não está num nível consciente, né? A pessoa precisa fazer uma análise interna, ali, uma verificação interna, ela busca maneiras de resolver aquele comportamento ou de formular objetivos para um estilo de comportamento mais aceitável, mas que ainda satisfaça aquela intenção positiva. Ou seja, como eu posso fazer para parar de gritar e ainda assim colocar limites? Como eu posso fazer para parar de fumar e ainda assim me concentrar? Ou ficar desperto, ou relaxar, seja lá qual for a intenção positiva da situação. Mas o que eu quero enfatizar? O problema não se resolve no nível que ele foi gerado. Ele tem que ser resolvido num nível além. Quando você está num problema, você está num paradigma. Você está vendo as coisas de dentro ali. O estado problema, ele tem algumas certas regras, algumas certas condições, algumas coisas que podem ser feitas, formas de agir, em que hora você vai agir daquela determinada maneira, mas todas essas regras estão acontecendo dentro do espaço. E muitas vezes você não consegue resolver isso porque você está tentando resolver o problema com as regras que criaram esse problema. Quando você está num nível além, por exemplo, no nível da intenção positiva ou algum outro nível lógico que a PNL estuda, você é capaz de olhar aquilo de uma outra maneira, com novos recursos, com novas regras, com novas formas de ver aquela situação, com novas opções, novos comportamentos, novas estratégias que podem estar acontecendo. Ainda encontra-se pessoas que dizem, né, isso que eu comentei, que a intenção positiva é mais uma coisa teórica, uma coisa filosófica, mas que na prática não tem nenhuma prova. Mas o que eu posso dizer? Os melhores processos que eu conduzi, que eu participei desde que eu comecei a trabalhar com PNL, aprender PNL 10 anos atrás, foram com base na intenção positiva. Então, é um conceito que muitas vezes a pessoa entende, só que como tem lá no começo do curso isso e tudo mais, ela entende aquilo racionalmente, só que nos processos ela não lembra de usar, nas comunicações dela não lembra de usar, ela lembra quando está nos passos da técnica, mas na PNL, quando você realmente os conceitos da PNL, que é a programação neurolinguística, você não está pensando em passos da técnica, você está ajustando, adaptando, pegando várias coisas. E nisso é importante que se lembre de colocar a noção da intenção positiva, o que precisa ser mantido, porque muitas vezes o fato de não respeitar a intenção positiva ou não satisfazer ela de alguma maneira pode até fazer a situação voltar a ser o que era, simplesmente porque um detalhe não foi percebido. Então, eu quis fazer esse vídeo para reforçar esse assunto. Eu acho que é um assunto muito importante, muito essencial. E eu acho que vai ficar
bem fácil de entender. Então, abraços e até a próxima.